Olá, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Na aula de hoje de prática de laboratório de física, nós iremos utilizar a plataforma PET, com simuladores, para estudar a diferença entre massa e peso e a relação entre peso, massa e aceleração da gravidade. É um conteúdo que também nós veremos na aula teórica de física, pois ele é muito importante. Então, tenha uma boa aula, qualquer dúvida é só chamar. Pessoal, no cotidiano, é normal quando se fala peso, entende-se que é a massa do objeto, que peso e massa são grandezas homogêneas. Mas isso não é verdade. O peso é um tipo de força, então a força-peso é uma força de campo, pois ocorre pela ação da distância entre os corpos. Lembra que nós estudamos sobre forças de campo e de contato? Então, a força-peso ela é de campo, pois ela está, os corpos estão à distância. O peso de um corpo é a força de atração gravitacional que a Terra ou outro astro exerce sobre o corpo. Ação: a Terra atrai o corpo. Reação: o corpo atrai a Terra. Então, observe que nós temos um par de ação-reação. Mais para frente, nós vamos ver que esse é o princípio da terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Então, o módulo, matematicamente falando, o peso é igual à massa vezes a aceleração da gravidade. Então, na figura ao lado, nós podemos observar, né, o par ação e reação exercido pela força-peso. A direção da força-peso é dada pela reta que passa pelo centro de massa do corpo e pelo centro de massa da Terra. Então, observe aí na figurinha, né, que nós temos, independente do lugar do planeta que você esteja, nós teremos aí uma reta que passa pelo centro de massa do corpo e também pelo centro de massa da Terra. Então, vamos começar aí na menininha. Essa bola cai aos meus pés. Em que direção vai cair? Esta laranja cai aos meus pés. E observe o aviãozinho aí, né? Também Isaac Newton, quando ele diz a lenda que ele estava embaixo do pé de maçã e caiu uma maçã. Foi daí que surgiu, né, que ele descobriu a aceleração da gravidade, que ele escreveu sobre ela. Então, as principais diferenças entre peso e massa. A massa é uma grandeza escalar, associada à inércia do corpo. Lembra que nós estudamos sobre a primeira lei de Newton, que era a lei da inércia? Que a inércia é a dificuldade de retirar o corpo do repouso. Então, é medida em balanças e sua unidade no sistema internacional é quilogramas. A massa de um objeto é constante na mecânica newtoniana. Ou seja, independente do lugar que você esteja, em qual astro você esteja visitando, a sua massa vai ser sempre a mesma. Já o peso é a força de atração gravitacional, sendo uma grandeza vetorial medida em dinamômetros e sua unidade no sistema internacional é Newton. O peso de um objeto é variável, dependendo da latitude e da altitude. Então, existe uma variação, porque ocorre uma variação também da aceleração da gravidade, representado pela letra G. Então, o procedimento experimental. Vocês vão acessar esse link que eu deixei para vocês na lista, que é da plataforma PET. Em seguida, vai aparecer essa tela. Então, nessa tela aqui, é possível, observe que aqui é possível você alterar a massa, tanto a massa 1
quanto a massa 2 e também a distância. E aqui ele vai dar o valor da força. Aqui nós temos o valor da força, né? E vocês vão fazer isso então, aumentar e diminuir essas massas aqui, aumentar e diminuir a distância, para que vocês possam entender qual a relação entre a força, a massa e a distância, certinho? Então, tenha uma boa aula, qualquer dúvida é só chamar. Beijos, boa aula!